Cordiais saudações. Antes de mais, agradeço pela oportunidade de poder participar de tão importante evento. A proposta desta comunicação é sobre a iniciação científica através do método dialético aristotélico. Na verdade, ela parte de uma preocupação, mas por outro lado também um interesse em poder contribuir, porque ao menos aqui no Brasil existem inúmeras iniciativas, inúmeros programas, os chamados PIBIDs, Programas de Iniciação Científica. No entanto, claro, algumas vezes há aquele olhar de que a iniciação científica está cingida apenas no aprender como formatar um texto e, por outro, saber como fazer a citação e tudo mais, né? No entanto, a proposta desta comunicação é voltar a olhar um pouco, até fazer uma espécie de adornamento, né? Adornamento no sentido de focar o olhar em um dos grandes autores cuja contribuição perdura até hoje, mesmo tendo se passado já 2000 anos de história, né? Mais de 2000 anos de história. Neste caso, a proposta então é sobre o método dialético aristotélico. E caso o texto venha a ser publicado, há muito mais detalhes e esta comunicação, claro, ela tem esse caráter de ser o mais sintética possível e, claro, toda a síntese é sempre pobre em detalhes, né? Então eu convido para que caso o texto seja publicado, então também sirva de possibilidade de enriquecer sobre o método dialético aristotélico. E aqui a proposta é justamente para como é o interesse de quando se forma e em como se forma o espírito científico. Então, qual seria assim o impulso inicial, né? Claro, a suposição aqui é de que quem está e vai participar neste evento talvez seja alguém que já tenha um interesse maior, né? Claro, aqui a intenção não é apresentar o pensamento e o método dialético aristotélico de forma complexa. É de forma muito simples, sem ser elementar. No entanto, então este é o grande objetivo, né? É o grande objetivo. E há um outro ponto de partida que é muito fundamental de se entender a dialética como um todo, né? Porque há ultimamente uma percepção um tanto quanto genérica de perdurar apenas a dialética, tanto na perspectiva hegeliana da tese, antítese e síntese, quanto a dialética talvez na perspectiva marxista, né? O que não é a única perspectiva, até porque a dialética ela se configura desde, vamos lá dizer, Parmênides, Zenão, a quem, por exemplo, Aristóteles atribui a descoberta desse grande método, mas naquele contexto era muito mais entendida a dialética como método e arte do diálogo, né? Claro, Sócrates assume um pouco dos aspectos da dialética com uma certa força e uma certa proximidade com a dialética dos sofistas, mas claro, sabe-se que há diferença entre o pensamento de Sócrates, sobretudo testemunhado por Platão, e aquilo que são as propostas dos sofistas. Então, ao longo da história, o que aqui se quer muito destacar é de terem havido várias percepções da dialética, né? E a dialética ela não pode ser entendida de forma neutra, muito menos de forma transversal. Muitos dos autores que se ocuparam dela deram um tom ou até um sabor específico. E Aristóteles, curiosamente, ao menos a partir dos seus escritos, a começar pelos tópicos, as refutações sofísticas, os primeiros e os segundos analíticos, e também
tanto a sua retórica quanto as metafísicas, ou as metafísicas digo, né, o seu livro, a sua obra no caso, né, Metafísica, composta de vários livros, apresenta uma perspectiva da dialética muito curiosa e tão necessária que está sendo apresentada essa perspectiva aqui. Porque é importante? Porque pelo que os autores, comentadores e tradutores de Aristóteles têm vindo a descobrir, já que também ao longo do tempo houve traduções e interpretações um tanto quanto distorcidas, e aqui algumas vezes se acusa o pensamento escolástico, né? Mas não é aqui a nossa questão, né? Então, estes intérpretes de autores têm estado a descobrir que Aristóteles, na verdade, aplicou em todas as suas obras o método dialético. Quer dizer, não bastasse ele ter falado sobre a dialética, né? No entanto, em que consiste o método dialético aristotélico? Primeiro, a dialética em Aristóteles, claro, ela é um tanto quanto um legado de Platão, um legado direto, apesar de, com Aristóteles, o primado ser outro, né? E em que consiste este método dialético? Ele tem um passo a passo muito curioso, porque, por exemplo, tanto nos tópicos quanto nos analíticos, Aristóteles propõe para que quando se vai em direção à descoberta de um novo dado, nós temos necessariamente de partir das opiniões mais confiáveis sobre aquele assunto que a gente quer se ocupar, né? Aquele dado que a gente quer perquirir. Agora, há um outro dado curioso, que a dialética, além desse caráter de ter que partir de opiniões confiáveis, e tais opiniões sejam as dos mais sábios, das pessoas que já praticam ou se ocupam com determinado dado, quanto tem uma outra dimensão que é muito fundamental, que é a experiência, né? Por isso é que muito se diz que a dialética aristotélica, ela tem um certo caráter indutivo, mas também empírico. Quer dizer, empírico no sentido de a experiência é muito fundamental, né? E isso, hoje a gente pode dizer que ela não tem como ser um método em que alguém dentro de um escritório, de um local fechado, fazer um resumo de tantos livros e depois dizer que descobriu algo novo. Não. O contato direto, né? Quer dizer, a experiência direta é muito fundamental. Agora, Aristóteles também esclarece que não basta a experiência, né? Porque a experiência, ela é um contato ela está muito mais na esfera da sensitividade, né? Então, nós temos que transpor da sensitividade à intelectividade, né? Então, dessa transição e transposição, o aspecto da criticidade é muito fundamental, né? Não vamos ter muito tempo para entrar em certos detalhes curiosos, por exemplo, em que consiste essa dimensão sensitiva em Aristóteles, em que consiste essa dimensão intelectiva em Aristóteles, mas o dado fundamental primeiro, por um lado, ser muito fundamental também entender o que Aristóteles considera por conhecimento, porque desse entendimento nós poderemos ter como informação de que não é qualquer dado que é conhecimento e é conhecimento científico, né? Porque são duas coisas diferentes. O mesmo também em relação à dialética, ela nos possibilita a saber distinguir entre o que é o ato de perquirir, pesquisar, e o que é um conteúdo científico, porque muitas vezes quando a gente fala de metodologia científica, a gente faz toda uma confusão, porque não se sabe se é que estamos a falar do método de pesquisa ou do método e do ato de mostrar uma pesquisa científica, né? Então é um pouco do que se tem a dizer a respeito, e aqui volto o convite para que
o texto seja, caso seja publicado, venha a ser lido onde estão os detalhes. Obrigado.